Olá, querida igreja, buenos dias, Pastor Ronás aqui uma vez mais para transmitir a palavra do Senhor. E estamos no livro de Juan, capítulo 17, parte G. E queremos ler para os irmãos o texto que será base para a meditação desta manhã. Amém? Vamos orar primeiro. Padre querido, Padre amado, pedimos no nome de Jesus, de tu graça e tu misericórdia, perdão por nossos pecados e utiliza nossas vidas para poder proclamar, ensinar, predicar tu palavra, Senhor. Nós te pedimos humildemente no nome de Jesus. Amém. Muito bem, assim diz a palavra do Senhor em Juan 17, de 6 a 16. Manifestei tu nome a los hombres que do mundo me diste. Eram tuyos e o Senhor deu a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles já têm conhecimento de todo o que me diste, desde que tu provém de ti. Porque lhes dei a palavra que me diste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecimento de que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles, não pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são tuyos. E todas as minhas coisas são tuas, e todas tus coisas são minhas, e em isto sou glorificado. E já não estou mais no mundo, mas eles não estão no mundo, e eu vou para ti. Padre Santo, guarda em tu nome aqueles que me diste, para que sejam um, assim como nós outros somos um. Jesus hablando na oração sacerdotal ao Senhor, Jesus pedindo pelos suyos, os seus discípulos naquele momento, os 11, e pedindo também por nós outros. Bem, queremos falar sobre o verso 6, quando Jesus dijo: manifestei tu nome aos homens. Eram tuyos e o Senhor me diste, e guardaram a tua palavra. Bem, a palavra manifestar, Jesus dijo: manifestei tu nome a los hombres que do mundo me diste. Manifestei significa que Jesus ensinou, Jesus mostrou, Jesus expressou quem era Deus. Jesus diz ao Padre que ele tinha manifestado, expressado as palavras de ele, e também através de hechos, através da natureza de Deus expressada por Jesus, podemos conhecer quem é Deus, porque Jesus era Deus. Então, se ao Jesus manifestar, ao Jesus hablar, ao Jesus evidenciar através de ele a persona de Deus Padre, nós podemos ver de seus atributos, seu caráter, seu próprio ser, como Deus realmente é. Ou seja, enquanto Jesus estuvo aqui na terra, ele estava falando de Deus Padre e ensinando aos homens, ensinando a nós outros hoje quem é Deus, como Deus é. E Jesus isso através de si mesmo. Jesus, através de sua vida, através de sua prédica, através de suas ensinanças, através dos milagros e sinais hechos por ele, Jesus estava ensinando a nós outros quem é Deus Padre. Tanto é que Jesus dijo: quem vê a mim, vê ao Padre. Nadie jamais viu ao Padre, senão é o Hijo. Bem, em Juan 1:14, ele diz: e o verbo se hizo carne, ou seja, verbo aqui é Jesus, e Jesus, Deus, se hizo carne, e habitou entre nós outros,
e vimos su glória, como la glória do unigênito do Padre, lleno de graça e de verdade. Jesus é este verbo. Jesus é o Deus que habitou entre nós, o qual Juan está manifestando para nós. No verso 18 diz: Deus nunca foi visto por alguém, nadie mirou a Deus. Lo Hijo, o unigênito, que está no seno do Padre, este sim nos hizo a conhecer ao Padre. Bem, Jesus é quem nos ensina do Padre, porque ao mirarmos para Jesus, podemos nitidamente mirar a esse Deus bondadoso, misericordioso, Deus de infinita bondade, infinito amor para com todos os homens. Bem, Jesus em Juan 12:44 em delante, Jesus disse o seguinte: e Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas crê naquele que me enviou. Ou seja, quando cremos em Jesus, estamos crendo em Deus Padre, que enviou Jesus assim a nós para morrer por nossos pecados, ressuscitar através do poder de Deus e ascendeu ao céu. E Jesus disse no verso 45: e quem vê a mim, quem mira para mim, mira para aquele que me enviou. Ou seja, Deus Padre, Deus Hijo e o Deus Espírito Santo é uma só pessoa, e Jesus, enquanto viveu em esta terra, refletia Deus Padre em la terra através de ele. E é interessante este verso 49, quando Jesus disse: porque eu não tenho hablado de mim mesmo. Uau! Todo que Jesus falou, todo que está registrado na palavra, todo que nós outros sabemos, ele está dizendo que eu não tenho hablado de mim mesmo, mas o Padre que me enviou, ele me deu os mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Uau! Deus Padre, através de Jesus, é que falava, ensinava, e Jesus era o comunicador. Jesus era o transmissor da vontade de Deus em todo aquilo que ele descia e falava. Que maravilhoso! Deus Padre em comunhão, Jesus em comunhão, o Espírito Santo em comunhão, e os três com a única intenção de revelar a nós Deus Padre misericordioso, bondadoso e amoroso. Bem, certa vez Felipe disse em Juan 14:8, disse Felipe: Senhor, ensina-nos o Padre e isto nos basta. Senhor Jesus, mostra-nos o Padre e com isto nos basta. Todo está bem, não necessitamos de mais nada. De tão importante que era conhecer a Deus para Felipe, para os discípulos, mas mira o que Jesus contestou. Dijo-lhe Jesus: estou há tanto tempo com vosotros e não tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê ao Padre. E como dizes tu, mostra-nos o Padre. Não crê que eu estou no Padre e que o Padre está em mim? Ou seja, por todo aqui, estamos falando de todo aquilo que Jesus operou, Jesus sanou, Jesus ressuscitou os mortos, Jesus multiplicou os panes, sobre todo aquilo que Jesus hizo, e Felipe mirou todas essas coisas, nada foi hecho escondido, e Jesus diz: não crês tu, Felipe, que eu estou no Padre e o Padre está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Padre que está em mim é que hace estas obras. Uau! Está claro
está nítido que ao mirarmos para Jesus, estamos mirando a Deus Padre, maravilhoso, bondadoso, misericordioso, amoroso. Ele, em Jesus, a maneira de viver, a maneira de falar, a maneira de ensinar, ele ensina sobre Deus. E então Jesus diz a Felipe e a nós outros: crede-me, creiam em mim, que eu estou no Padre ou com o Padre, e o Padre está em mim. Crede pelo menos, ou crede por causa das obras que eu tenho feito, ou seja, as obras que Jesus ha feito aqui na terra, a obra que Jesus hizo há 2021 anos atrás e sigue sendo por estes 2021 anos que nós temos mirado. Pessoas que eram drogadas abandonaram a droga, pessoas que eram prostitutas abandonaram a prostituição, pessoas que eram viciados em droga, em cocaína, bebida, e Jesus transformou estas vidas. Nós miramos homens e mulheres sendo sanados, curados, pessoas que na época de Covid estavam para morrer e Deus ressuscitou, outros Deus levou. Nós temos mirado estas obras, e estas obras são hechas, todavia, por Deus Padre, através de Jesus e através do Espírito Santo. Bem, o desejo de Felipe era mirar a Deus Padre, e com isso lhe bastara. E nós temos um outro hecho em Êxodo 33, de 18 a 23, quando Moisés pediu ao Senhor que gostaria de ver sua glória. Deus disse que era impossível que um homem pudesse mirar a ele e sobreviver. Deus Padre está isento de todo pecado, não há maldade nele, não há nada. É impossível para nós homens pecadores, podermos mirar ao Padre. Um dia, quando Jesus venga e leve sua igreja, e nós crentes em Cristo Jesus, quando tendremos nosso corpo transformados, e nós vamos à presença do Padre, sem a presença do pecado mais em nossas vidas, então, em este momento, será possível mirar a Deus Padre. Então seria impossível Moisés, que era amigo de Deus, e Deus chama Moisés de amigo dele, poder mirar a Deus e sobreviver. Mas Deus, por sua graça e sua misericórdia, disse a Moisés que iria permitir que ele mirasse toda a sua glória, mas Moisés não poderia mirar a face de Deus. Então Deus põe Moisés em uma abertura em la roca, onde ele poderia ver Deus passar. Mas quando Deus está passando, diz o texto em Êxodo 33, de 18 a 23, que Deus põe suas mãos para que Moisés não mire seu rosto, e quando Deus passa, Moisés pode simplesmente mirar a espalda de Deus. Solamente isto. E ele pudo mirar a glória de Deus. E então Moisés pudo mirar. E em este momento Moisés glorifica o Senhor e diz: Jeová é o Senhor, Deus misericordioso, piedoso, tardio em irar e grande em beneficência e em verdade. Moisés aqui glorificando, exaltando e reconhecendo este Deus que é um Deus misericordioso. Irmãos, tenho o entendimento de que por causa de Adão e Eva, todos nós pecamos. E a sentença do pecado é morte. Deus disse, Romanos 3, 23, eis que todos pecaram e estão destituídos, apartados, separados de Deus. E Romanos 6, 23 diz que
la paga del pecado es muerte. Mas esse Deus misericordioso, bondadoso, que enviou Jesus para morir em nosso lugar e pagar nossas deudas, Romanos 6:23, parte B diz: assim como la paga do pecado é morte, o dom gratuito, o presente de Deus é vida eterna através de Jesus. Que coisa maravilhosa! Um Deus que perdona, um Deus que ama, um Deus que perdona aqueles que vão a Ele e entregam sua vida reconhecendo que estão perdidos e necessitam do Salvador Jesus. A estes que foram lavados pelo sangue de Jesus, a estes que foram escritos seus nomes no livro da vida, a estes que reconhecem que realmente não são nada sem Deus e necessita de Deus, necessita do perdão, necessita da salvação através de Jesus. Estes, quando pecam, quando confessam seus pecados, Deus é misericordioso e Ele perdona. E Ele nos limpa. E Ele nos purifica de todo pecado. Bem, a esse mesmo Deus que é um Deus de justiça. Sim, Deus é um Deus justo. E nós outros temos que ter cuidado com esse senso de justiça que nós outros temos. Mira o que está escrito em Eclesiastes 16 e 17. Diz assim: não seas demasiado justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruiria a ti mesmo. Não seas demasiadamente ímpio, não sejas louco, porque morreria fora de seu tempo. Bem, este texto está falando sobre os fariseus, os escribas das leis, homens que entendiam e compreendiam a palavra, e por compreender tanto a palavra e por serem guardiãs da palavra do Senhor, eles se julgavam ser melhores que os demais. Qualquer pessoa que não era judia para eles eram pessoas impias, gentiles, e eles se encontravam numa posição de superioridade. Assim como eles tinham essa postura em seu coração e viviam isso aí, nós outros cristianos temos que tomar cuidado também, porque nós outros não somos melhores que nadie. Nós outros não somos superiores que nadie. Nós outros não somos superiores nem melhores do que aqueles que estão perdidos no vício, perdido na idolatria, perdido na prostituição, perdido no vício da droga. Nós outros não somos melhores que eles, mas em nosso coração muitas vezes tem uma pequena mancha, um pequeno pensamento, uma pequena mentira que eu digo a mim mesmo: oh, graças a Deus não sou como este, como aquele, como aquela. Não, estamos totalmente equivocados. Nós outros não somos melhores. E os judios, os fariseus, os escribas, os sacerdotes daquela época se creiam tão melhores que os demais, tão melhores que eles, mirando a Jesus, mirando as obras que ele fazia, as evidências de que Jesus era o Filho de Deus, eles estavam cegos, não creiam, não aceitavam, e com isso eles estavam dizendo: eu não necessito da salvação de Jesus. Eu sou judio, descendente de Abraão, cumpro a lei de Moisés, sou obediente em todos os mandamentos. E muitas vezes nós outros cristianos pensamos que pelo hecho de ir na igreja todos os domingos ou todos os dias, pelo hecho de fazer coisas, somos melhores que os demais. E nós outros não somos melhores que nadie. E por causa dessa arrogância, por causa dessa prepotência de pensar que somos melhores, e nós outros não somos melhores, corremos o risco de se perder e perder a salvação de Jesus, porque pensamos que somos salvos, porque hacemos isto e isto e isto, e somos melhores que os demais. Não.
A palavra de Deus diz: não seja demasiado justo, não pense que você é mais justo que os demais. Não pense que você é melhor que os demais. E que você é demasiadamente sábio e inteligente. Não. Esto lo llevaria à destruição. O mesmo pensamento e estilo de vida dos fariseus, dos escribas, dos sacerdotes daquela época. E passa o mesmo hoje com os outros. Já passou comigo tantas vezes pensando que eu era melhor que outros. E graças a Deus, Deus me puso na parede e reconheci que não sou melhor que nadie. Pedi perdão para Deus e sigo pedindo perdão a Deus quando me vem na minha mente qualquer sentimento, qualquer preposição de que eu sou melhor que outros. Eu confesso a Deus o meu pecado e pido: Senhor, perdona-me, livra-me, Senhor. Bem, nós outros necessitamos entender e crer na graça, na misericórdia, no amor de Deus, que pressupõe que nós temos uma necessidade muito grande de sermos perdonados através da redenção. E o problema do perdão é um dos maiores problemas de nós outros. Muitas vezes creemos que Deus não nos perdonou. Muitas vezes creemos que Deus não nos perdona uma vez mais. E eu necessito, Jonás e você, crer que quando confessamos nossos pecados, Deus é fiel e nos perdona de todo pecado. Bem, Jesus estava sempre ilustrando, demonstrando, vivenciando a esse Deus que dá oportunidades e oportunidades para a salvação de todos os homens. Uma das vezes que Jesus disse aos discípulos: andem na luz, eu sou a luz do mundo. Enquanto a luz está no mundo, camine em ela, para que não camine em tenebras. A luz que era Jesus, vista pelos homens, e hoje revelada a nós outros através da palavra, e Deus nos dá fé para crer em Jesus, e o Espírito Santo nos ajuda e nos fortalece para crer que em este Jesus da Bíblia, que é o Filho de Deus, que morreu por causa dos nossos pecados e está dando oportunidade, enquanto o homem está vivo, enquanto o homem está nesta terra, a oportunidade de serem salvos por Ele. Bem, eu quero contar uma ilustração que é verdadeira, ocorreu aqui nos Estados Unidos da América, no ano de 1929, mais ou menos, quando houve uma grande depressão, uma grande crise financeira, onde todo vinha abaixo. Não havia trabalho, não havia dinheiro, não havia movimento nenhum, havia hambre, falta de trabalho, e as pessoas comiam uma sopa que era dada para eles, e com isso tinha que se contentar. Mas havia um homem que se chamava Hans Halter, ou Hunter. Esse homem, ele era presidente de uma companhia de mineração, ele era o dono dessa companhia, e ele tinha subsidiárias e tinha sua companhia na Europa e em outros países da Latinoamérica, e ele trabalhava com plata, com minério. Era um homem muito poderoso e rico, e Deus pôs no coração deste homem usar da sua fortuna para aliviar o dolor daquelas pessoas que viviam em sua cidade, né? E então Mr. Hans, ele pôs em vários lugares da cidade um panfleto, um aviso dizendo: mira, minha companhia está na Europa, nos países europeus, eu trabalho com minério, com plata, e eu não fui afetado com a crise dos Estados Unidos. Pois bem, eu quero ajudá-los. Tragam para mim todas suas deudas e eu vou pagar todas elas. Aqui está a direção da minha oficina, do meu escritório. Venham acá. Mas esta oferta de pagar todas as suas deudas termina no dia 10 de maio
às 11 horas da manhã, se você viene tras sus deudas, eu las pagarei. Bem, a maioria das pessoas daquela cidade que haviam leído este aviso, não creram, se burlaram, riam-se deste aviso. E então, no dia 10 de maio, um pouco antes das 11 da manhã, o trem se acerca e para na estação e sai um homem ali com na pasta um faio lleno de papéis de deudas, e ali estava a multitude cerca do office do Mr. Hans, esperando um tonto, um idiota que subira as escaleiras, creyendo nesta farsa, e eles pudessem rir dele. Bem, este homem se acerca e pergunta: onde está a direção esta, tal, tal, tal? E eles dizem: apareceu o primeiro tonto, o primeiro idiota que crê nesta mentira. Sim, está aqui, ó, mira, suba aí no terceiro piso. E esse homem saiu rápido, cruzou toda a praça da cidade, subiu ao terceiro andar, e ali estava o Mr. Hans com uma sorrisa recebendo ele. E ele disse: eu vim cá porque você disse que iria pagar todas as deudas, e eu tenho muitas deudas. E Mr. Hans, com uma sorrisa alegre, disse: não te preocupe, senta-te, deixa-me mirar as contas. E Mr. Hans, mirando conta por conta, disse: não te preocupes, eu pagarei todas suas deudas. Em aquele momento, esse senhor saiu da oficina de Mr. Hans e com as mãos ao alto gritava: estou liberto de minhas deudas, todas minhas deudas foram pagas. E naquele momento a multitude que não creia naquilo que Mr. Hans disse, queria pagar todas as deudas, todos apavorados, um mirava para o outro, e como vamos a ser? Eu tenho que correr minhas deudas e levar para ele. Mas em este momento, o relógio da estação de trem bateu 11 vezes. Bam, bam, era às 11 da manhã. E Mr. Hans cerra sua oficina e se acabou a oportunidade. Bem, esta é uma ilustração verdadeira que ocorreu nos Estados Unidos da América no ano de 1929. Você pode buscar no Google e você vai encontrar esta informação. Da mesma maneira que Mr. Hans ofereceu a oportunidade para pagar a deuda de todas aquelas pessoas, Jesus Cristo hoje é este que quer pagar todas as nossas deudas. Jesus quer pagar a minha deuda, quer pagar a sua deuda. E o homem está se burlando, o homem crê que isto não é verdade, o homem não está crendo que Jesus perdona pecados. O homem não crê que existe vida eterna. O homem não crê que existe um Deus misericordioso, bondadoso. Eles não creem que Deus predestinou todos para serem salvos, mas nem todos podem ser salvos se não for através de Jesus. Jesus é este que paga nossas deudas. E ele pagou nossa deuda há 2020 anos atrás, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. E através do sangue de Jesus derramado na cruz, Deus aceitou o pagamento total de todos os pecados dos homens, para todos aqueles que correm para Jesus, que vão para Jesus, reconhecendo: Senhor, sou pecador, tenho uma grande deuda para com Deus e eu não puedo pagar e estou perdido. E então se Jesus diz: não te preocupe, eu já paguei a tua deuda. Você crê em isto? Sim, Senhor, eu creio. Eis-me aqui, entrego minha vida a ti. E desta maneira as nossas deudas são pagas. E quando se cerrar a cortina, quando se acabar esta vida aqui na terra, eu e você estaremos na presença de Deus Padre, porque Jesus pagou todas as nossas deudas. Bem, em 1 Timoteu 2, 3 e 6 diz assim: porque isto é agradável delante de Deus Padre, nosso Salvador, que quer que
todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Qual verdade é esta? Que Jesus morreu por nós outros, porque há um solo Deus e um solo mediador entre Deus e os homens, e este é Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Deus é que isso. Jesus é que pagou nossas deudas. E por essa razão nós outros podemos chegar delante de Deus com a plena certeza e convicção que nosso intercessor, Jesus, intercede por nós outros. Ele está à direita de Deus intercedendo por nós outros, deseosos em que nós outros hablamos nosso coração. Bem, ora ao Senhor, você que está escutando essa mensagem, você que todavia não entregou sua vida para Jesus, você que tem dificuldade de compreender essas coisas, confesse esta dúvida a Deus. Pida que Deus, através de Jesus, através do Espírito Santo, abra seus olhos, abra seus ouvidos, abra seu entendimento e você pueda compreender esta verdade. Deus tem interesse em que todos os homens se salvem. Deus tem interesse e predestinou todos os homens para ser salvos. Mas nem todos creem, nem todos aceitam. Muitos rechaçam, muitos burlam, muitos estão cegos com Deus desse mundo, dinheiro, riqueza, fortuna, tener e correr atrás. Este é o mais importante nesta vida. Essa é uma verdade, necessitamos do dinheiro, necessitamos da plata para poder comer, se alimentar, pagar nossas deudas, isso é verdade, mas esta não é a única coisa que eu necessito nesta vida, porque eu posso viver 70, 100 anos, 110 anos, o máximo que eu escutei, mas um dia vamos morrer. E aí, depois desta vida, vem a vida eterna com Deus, que é cielo, gozo, alegria, paz. E também vem inferno, vida eterna sem Deus, onde há dolor, sofrimento por toda a eternidade. Pida ao Senhor que abra seu entendimento, abra seu coração, para que você pueda crer em Deus, através do sacrifício de Jesus. Porque o desejo de Deus é que Ele quer fazer de nós outros uma raça eleita. 1 Pedro 2, 9 a 12. Uma raça eleita, sacerdócio real, nação santa, pueblo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou de las tinieblas para a sua maravilhosa luz. Escutem, verso 10. Vosotros, ou seja, nós outros, antes não éramos pueblo de Deus, mas agora, graças ao sacrifício de Jesus, sois pueblo de Deus, que não tinhas alcançado antes misericórdia, mas agora, por causa de Jesus, alcançamos misericórdia. Deus pede, amados, exorto-vos, encorajo a cada um de vocês que se sintam e vejam-se como peregrinos, forasteiros em esta terra, e vos habitais, andem separados, apartados de las pasiones carnais que hacen guerra contra sua alma. Bem, esse é o desejo de Deus Padre, em que tu e eu podamos compreender essa mensagem. Podemos entender que nossos pecados são perdonados por Cristo Jesus, através do sacrifício de Jesus, que morreu e derramou seu sangue por mim e por você. Amém? Que Deus nos bendiga. Padre querido, Padre amado, que através da ministração da Tua palavra, o Senhor pueda, Senhor, hablar profundamente a cada um destes corações. Abre os olhos, abre os ouvidos, abre o entendimento daqueles que têm dificuldade de compreender e entender que há salvação através de Jesus.
Ó Deus, tenha misericórdia, por favor. Te pedimos humildemente no nome poderoso de Jesus. Amém. Que Deus continue te bendizendo.